reforçando, né, o que foi já falado nas aulas anteriores. O valor da avaliação que vocês vão ter hoje, a pontuação dela é de 3.500 pontos, e as aulas práticas também de 500 pontos. Foi falado na última aula que nós tivemos que nós não sabíamos como que iam ficar as aulas práticas, né? Devido à pandemia, como que o MEC ia direcionar essas aulas práticas dentro desta disciplina. Estou falando da minha disciplina, Teorias e Técnicas de Grupo. Então, as nossas aulas práticas, algumas já foram realizadas, as aulas, os horários, as horas, e está faltando muito pouco. Então, as aulas práticas vão estar valendo 500 pontos, e como vai ser direcionado esses 500 pontos? Ela vai estar... Opa! Nós vamos ter na segunda-feira uma roda de conversa que com a temática, as técnicas individuais e grupais aplicadas na orientação profissional. Então, na segunda-feira, dia 22 de junho, nós teremos, às 19h30, nós teremos essa roda de conversa. É para os alunos de segunda e sexta-feira. Passaremos os representantes, e eu também passarei para vocês o link da aula, que vai ser da aula de segunda-feira, tá? Na aula de segunda-feira, e vai ser um psicólogo que trabalha diretamente com a orientação profissional. E as perguntas, aí que pega. As perguntas, vocês vão apenas enviar apenas uma pergunta para o e-mail claudineia@claferrh.com.br. E que esse e-mail foi aberto só para os alunos, realmente, para os meus alunos da Anhanguera. Elas devem ser enviadas até amanhã, até dia 20 de junho, às 19h30. É apenas uma pergunta. Essa pergunta, para que ela serve? É uma roda de conversa, né? Então, por que eu preciso desse tempo? Eu vou selecionar as perguntas que são pertinentes a técnicas de grupo e também algumas perguntas que elas acabam sendo repetitivas. Então, eu acabo fazendo a junção de ambas para que seja apresentado. Então, essa pergunta, ela deve ser enviada porque ela tem a pontuação de 500 pontos, tá bom? E o e-mail, já falei. No final da atividade, será sorteado, eu coloquei um livro, não, serão sorteados 2 livros. Por que 2 livros? Porque nós temos a turma de segunda e a turma de sexta. Vai ser sorteado um para cada turma. E ele chama assim, preciso saber se estou indo bem, que é relacionado ao feedback. O que esse livro ele fala? Não é um livro teórico, é um livro realmente que eu oriento, inclusive, indico para vários profissionais com quais eu atuo, e que ele auxilia na comunicação assertiva, na forma de você dar feedback. Então, quando nós fazemos o CAV, que é o ciclo de aprendizagem vivencial, nós temos que ter esta habilidade de como dar e como receber também esse feedback. E ele será entregue na casa do sorteado. Por quê? Naquele dia, eu vou solicitar para o representante, para o psicólogo, né? Falar um número, ele vai falar um número, eu vou pesquisar na turma de na turma de segunda, qual é o número e quem é. Na turma de sexta, qual é o número e quem é. Se aquele que foi sorteado não estiver em sala, ele não participa do sorteio. Aí nós passamos para o próximo número, e assim sucessivamente. E será sorteado, aí eu vou adquirir esse livro na Amazon, e vai ser entregue na casa do sorteado, do aluno sorteado. Ele vai precisar passar para mim, que aí eu entro em contato também com ele, e ele imediatamente entra em contato comigo, que é mais fácil, me passando o nome completo, o endereço, o CPF e o CEP. E o ponto de referência, que normalmente, como eu vou comprar pela internet, eles precisam de um ponto de referência, ok? Na terça-feira, nós vamos ter, acho que é 1h30, das 19h15 às 20h30. Nós vamos ter o CAV, que é o ciclo de aprendizagem vivencial. Nós vamos dar o fechamento dessa roda de conversa, que aí nós precisamos fazer esse fechamento. E aí já contabilizamos o total das horas de aulas práticas, porque aquelas aulas que nós fizemos, que foi Tatadrama, que foi as perguntas engraçadas, que foi... tem outra também. Tem as outras atividades que nós fizemos da bandeira, elas foram contadas como horas práticas.
ok? Então, segunda e terça nós encerramos as nossas aulas práticas, então a disciplina ela já fica redonda. Vai ser feito tudo online, tudo dentro daquele link que nós vamos passar, que é da turma de segunda-feira. Alguém tem alguma dúvida? Eliane, você entendeu? Sim, entendi. Perfeito. Érica tá aí também. Ninguém tem dúvida? Entendi, entendi. Não, A gente tem que Não, assistir sem aula na dúvidas. segunda, Não, tá a tudo gente tem que bem. assistir aula na segunda e na terça. Mas não é aula, né? Vai ser uma roda de Sim, conversa, tá bom? mas na segunda e na terça, né? Então, Entendi. isso. Aí nós vamos, aí a gente vai alinhando qualquer coisa também, se vocês tiverem dúvidas, entre em contato comigo. Outra coisa, antes de nós iniciarmos a avaliação, a revisão, se vocês tiverem algum problema, por favor, entre em contato comigo o mais rápido possível em relação à avaliação. Tá? Entrem ainda hoje, eu vou estar em banca a partir das 20 horas até as 20h30, mais ou menos. Deu problema, algum problema, entre em contato comigo, que aí eu mesmo oriento vocês qual é o melhor caminho a ser tomado. Tá? Não deixe esperar passar amanhã, que já venceu o prazo para vocês fazerem, não. Eu preciso que vocês me avisem antes para que dê tempo, né? Para que dê tempo que a gente possa fazer alguma providência. Porque eu tenho que inserir todas essas notas até amanhã à noite. Então, vocês terminaram a prova amanhã à noite, eu tenho que sentar e já inserir as notas. Por isso que se vocês tiverem algum problema em relacionado a fazer a prova, ao entrar no AVA, tá? Não é, eu não tenho tempo. É ao entrar no AVA, se tiver alguma dificuldade, por favor, entre em contato comigo. Então, vamos começar a revisão, que ela é rápida, né? Porque o Professora, conteúdo... Oi, bem, pode professora, falar. é tipo uma palestra, né, que ele vai fazer amanhã, é sobre os temas que nós estudamos, não é isso? Roda de conversa. Vai ser É, sobre como a técnica individual vai ser na segunda-feira. Como é aplicada essas técnicas individuais e grupais dentro da orientação profissional. Por que foi escolhida a orientação profissional? Porque ela é uma área da psicologia que vem crescendo muito. E ela pode ser aplicada em outras áreas também. Eu posso utilizar dentro de uma escola, eu posso utilizar dentro do social, que é um trabalho que ele faz bastante trabalho social também. Eu posso trabalhar dentro de uma organização. Então, eu posso trabalhar em várias áreas da psicologia. Por isso que eu optei para falar sobre a orientação profissional, tá bom? Ok? tá bom, obrigada, obrigada. Nada. Saudade de você, Érica. Então, vamos lá. Eu tive uns... Tá, agora, próximo semestre eu vou estar mais presente, tá? Eu prometo. Eu quero ver, hein? Então, nós já falamos que a família é o primeiro grupo ao qual nós inserimos. Portanto, vai ser de parâmetro para as relações grupais estabelecidas a partir de então. Então, nós sabemos que a família é o primeiro núcleo, né, social que nós fazemos parte. Então, conforme a nossa convivência, o nosso acolhimento dentro desse contexto familiar, ele vai interferir nas relações grupais que são estabelecidas. Por isso que nós falamos que na interação da criança, quando ela nasce, dentro da interação com a sua família, com o seu meio, que é o meio social dela, é a família, ela vai ter interferências nas relações grupais futuramente. Eu levo como exemplo essa frase, a inteligência emocional, né? Porque a inteligência emocional, ela fala que não é você ter... o que é inteligência emocional? É você ter um bom relacionamento intrapessoal e interpessoal. E o que é interpessoal? É eu me relacionar com uma ou mais pessoas. E o intrapessoal? O intra é eu me relacionar bem comigo mesmo. Então, para nós temos uma inteligência emocional satisfatória para que nos dê habilidades para conviver em grupo, eu preciso primeiro ter, como se diz, o meu relacionamento, ele ser conciso, harmonioso comigo mesmo, que é o intrapessoal. O interpessoal, ele passa a ser consequência da forma que eu me relaciono comigo mesmo.
Em muitos tipos de tratamento, a inserção... Eu tô com a mãozinha ligada aí, né? Não sei como que tira. Tirei. Em muitos tipos de tratamento, a inserção da família será fundamental para que o paciente tenha uma boa adesão ao tratamento e alcance, assim, do melhor prognóstico. Então, existem vários tipos de tratamento, nós estamos falando principalmente no grupo psicoterápico, e nesse tratamento, a família, ela faz parte do contexto também, como um instrumento, como uma ferramenta, para que nós conseguimos obter excelentes resultados em relação ao prognóstico. Mas se ele não tem a família, sempre vai ter um referencial familiar. Eu não tenho a minha família, por exemplo, pai, mãe, vamos dizer de mim hoje, né? Hoje, infelizmente, eu não tenho minha mãe e não tenho meu pai. Eu hoje sou considerada órfã. Mas eu tenho como parâmetro os meus irmãos, os meus filhos, o meu esposo. Então, ele acaba também, esse tipo de tratamento, a presença, a importância da presença da família junto deste paciente para que se chegue a um prognóstico satisfatório. É consenso entre os terapeutas que o grupo familiar tem significativo papel na constituição do psiquismo da criança e, portanto, na formação da personalidade do adulto. Como nós falamos no primeiro parágrafo, né? O grupo familiar, ele tem uma grande responsabilidade no desenvolvimento psíquico da criança, que vai interferir na forma de convivência do adulto. Como vai ser a personalidade dele? Então, nós sabemos que a nossa personalidade, ela começa a ser desenvolvida e ela tem um prazo para ser desenvolvida. Depois eu falo até um termo que tem muitos psicólogos que não gostam. Depois nós podemos também adaptá-la, adequá-la, moldá-la, mas a personalidade, ela já está formada. Então, quando falar assim, o consenso entre terapeutas, que o grupo familiar tem significativo papel na constituição do psiquismo da criança, é a importância da família do desenvolvimento psicológico infantil. Nós temos as nossas responsabilidades diante desse desenvolvimento, para que essa criança, ela futuramente, ela saiba conviver com as frustrações, ela sabe lidar com as frustrações, com os conflitos, com os nãos da vida, que ela vai, né? Com certeza, eu falo que os nãos são os que a gente mais ouve, e ela vai saber lidar com isso. A criança, ela, quando ela não tem um apoio, um preparo familiar, né, para essas situações, futuramente, quando ele for um adulto, as consequências, os danos, eles são grandes. Podemos falar de danos de uso de droga, podemos falar de danos de gravidez precoce, podemos falar de danos do suicídio, são diversos danos que podem surgir quando não existe a preparação da criança para determinadas situações que ela vai encontrar na idade adulta. O término do grupo, ele deve ser planejado, assim como o início das atividades do grupo. Então, estamos falando do grupo, seja operativo, seja psicoterápico, esse grupo, ele tem que ser planejado do seu início até o seu final. Todos eles, todas as partes, elas têm, com certeza, a sua importância. Para isso, gente, nós não podemos esquecer ou que o terapeuta, ou o facilitador, ou o coordenador, ele tem vasta experiência. Eu não posso liberar um grupo de um encontro que seja um único encontro, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, ou se tiver vários encontros, simplesmente chegou gente, por hoje acabou, semana que vem nós estamos juntos novamente, ou daqui 15 dias, depende, né? Do grupo. E não, o término, ele faz parte do encerramento daquele momento, daquele encontro. Ele tem importância tanto quanto o início, a dramatização em si, o acontecimento, e também com a sua finalização. O coordenador do grupo terapêutico tem que ter esclarecido critérios de término e um manejo adequado para cada situação, em particular, que envolve as possibilidades do término. Quando o coordenador ele conhece o grupo, o qual ele vai estar coordenando, né, ou o terapeuta,
ele tem que já se preparar como ele vai dar a finalização para isso. Você sabe que é uma coisa tão impressionante que no preparo, eu me preocupo muito com a finalização. Que eu acredito com a prática que eu tenho, que o impacto maior vai ser a finalização do que aconteceu, né? No meio, que a gente fala da dramatização, e depois do início. Início a dramatização, ou vice-versa. Então, o final é realmente muito importante. E o terapeuta ou o coordenador, ele tem que estar preparado para fazer uma finalização adequada para que haja realmente resultado daquele encontro. Porque se ele não tiver, pode ter danos. Ele pode gerar danos, inclusive, em algum participante que naquele encontro ele teve, como se diz, alguns acontecimentos que ele ficou frustrado e ele não pôde trazer isso no encerramento, no fechamento do encontro. Então, o encontro, ele tem muita importância, mas eu quero reforçar, o coordenador, ele tem que ter o domínio do que ele vai aplicar, qual é a atividade, qual é o jogo que ele vai aplicar. Para finalizar um encontro, o coordenador de grupo pode recorrer a uma intervenção mais reflexiva ou relaxante, que permita aos participantes despedirem-se, mantendo uma serenidade para retomar as suas atividades cotidianas, levando um bem-estar do encontro, realizando-se em um referencial teórico e sustentação dos objetivos alcançados pelo grupo. Então, ele tem, né? Não adianta eu só saber como eu vou aplicar aquele tipo de jogo. Não, eu vou ler, aí eu aplico rapidinho, nossa, olha. Não, eu tenho que ter um referencial teórico. Eu sou um coordenador, então não é apenas eu pegar um jogo em si, pegar emprestado esse jogo de alguém que já aplicou e eu, deu certo, como que foi? E eu vir nesse meu grupo e eu aplicar. Não é assim. Ele tem que ter um referencial teórico, ele tem que conhecer o grupo, ele tem que conhecer qual é o objetivo, não só do jogo, mas o objetivo que os participantes estão buscando naquele encontro. E tomando a produção de Vygotsky como uma referência, pode-se afirmar e entender o mundo e atuar sobre ele. É possível somente por meio das relações sociais. Então, Vygotsky, ele fala que nós conseguimos ter uma referência, né? Entender o mundo atuando nas relações sociais. As habilidades sociais, com certeza, né? Ela é considerada é primordial, porque nós só conseguimos lidar com as diferenças sociais, vamos falar as diversidades sociais, quando nós temos realmente, né, a habilidade de lidar com essas diferenças. Então, Vygotsky, ele é muito claro, e ele trabalha muito isso dentro do infantil, né? O sujeito se constitui na relação com o outro e passa a dispor, por meio dessa relação, das conexões estabelecidas por outras pessoas. Então, ele, através das conexões, ele tem essa relação com o outro, conforme o meio dessa relação, ele passa a ter conexão também, ele com ele e ele com outras pessoas. A importância, gente, das habilidades sociais para a inteligência emocional, para o intrapessoal, é que vai facilitar, como eu disse anteriormente, as relações sociais, essas conexões estabelecidas por outras pessoas. Existem muitos momentos que às vezes a gente se pega pensando assim, nossa, mas ele é tão estranho, né? Mas isso é estranho, cara. Será que é ele que é estranho? Ou é o jeito dele? Ou como que será que existe o acolhimento, o momento, a receptividade no momento que ele chegou? Ou é o jeitão dele? Então, as habilidades sociais, elas nos ajudam também a aceitar as diferenças de personalidade, as diferenças de pessoas que existem. As formas de intervenção que promovem encontros que afetam as pessoas, mobilizando-as, provocando a transformação. Então, todos os encontros de Vygotsky fala que é tão importante porque ele provoca essas transformações, e é o que se espera, tá? Quando tem encontros únicos, que nós já tínhamos falado, né? Um único encontro, mas tem aqueles outros encontros que eles vão acontecer durante um tempo específico, né? Já acordado, mas semanalmente, quinzenalmente, às vezes mensalmente, mas por um tempo mais prolongado. Gente, como coordenador, nós conseguimos observar as transformações que ocorrem, as transformações que acontecem durante esses encontros.
A forma que nós vamos lidar, a forma que nós vamos administrar o começo, o meio e o seu final, ela é muito importante. Por quê? Para provocar essas transformações. Esse livro que eu falei lá no começo, que eu vou fazer o sorteio, ele trabalha muito isso, né? Como é importante a forma de você conduzir uma situação para realmente provocar uma transformação. O ciclo de aprendizagem vivencial, né? Nós falamos bastante sobre ele. Ele é popularmente conhecido como CAV. Ele é um modelo de condução e desenvolvimento que prioriza a experiência. Então, ele fala também que a aprendizagem vivencial, ela acontece quando uma pessoa se envolve numa atividade, consegue analisar criticamente, é importante essa análise, extrair algum insight, alguma situação vem naquele momento, que seja útil dessa análise e aplicar seus resultados. Então, ele consegue identificar que existiu um insight e esse insight, ele vai auxiliar para que ocorra aquelas transformações que nós falamos anteriormente. É no CAV. É no CAV que se observa se realmente teve essa situação, se aconteceu, se realmente aconteceu para que se tenha o insight. No CAV, na fase do relato, porque nós temos várias fases, é o momento de ouvir. Por isso que eu coloquei, é o momento do brainstorm. É o momento de ouvir sobre a vivência da atividade, subjetiva, porque vai ser a opinião, a visão de cada um, contextualizando o indivíduo em relação às suas necessidades. Então, nessa fase do relato, ela é tão importante quanto as outras, mas nessa relato, nós temos, é aquela que não tem quase tempo. Ela é um pouco mais longa, porque nós trabalhamos muito com brainstorm. No momento que aquele indivíduo ele está se colocando, ele está relatando, nós temos que ter o respeito e, ao mesmo tempo, não interferir para que atrapalhe, né? Eu falo assim, fazer este corte da elaboração a qual ele está naquele momento. Porque para ele se colocar nessa fase de relato, ele elaborou a sua fala. Ele elaborou as suas colocações, ele elaborou as suas argumentações. Se acontecer dele se estender demais, é o papel do coordenador sutilmente entrar com a intervenção. Porém, é o coordenador. E como nós colocamos nessa fase do relato para que a gente ouça? Claudineia, mas eles não acabam conversando? Pode surgir, claro, às vezes você fala, nossa, eu me senti tão perdido, né, nessa situação hoje, não me identifiquei. Ele falou. O outro pode, eu já dei esse exemplo em sala também, o outro pode trazer naquele momento, nossa, mas eu achei que você está mais interagindo mais, parece que você está mais comunicativo. Aquilo lá, ele está dando um feedback que para ele, para aquele que está ouvindo, é muito importante. Ele estava já colocando pontos negativos, sendo que o outro colega estava colocando os pontos positivos. Mas ele não deu o corte no momento do relato do seu colega. A intenção desta fase é tornar disponível para o grupo a experiência de cada indivíduo. Então, fácil o ciclo de aprendizagem vivencial é exatamente aqueles que quem não quiser se colocar, é um direito de cada um, tá? É um direito de cada um nesse momento do relato e deve ser respeitado. Eu acho que esse aqui é o último slide. E o encontro grupal, ele pode ser um evento único, como nós falamos, que é um ato psicodramático, que é aqueles da cena, que já tem o tema, né? Ou pode representar a parte de um conjunto, que aí é um processo psicodramático. Se eu tenho um encontro apenas, é um ato. Se eu tenho vários encontros, é um processo. A forma de se coordenar essas reuniões organizadamente, de modo a caracterizá-las como eventos que se abrem e fechem nesse mesmo encontro. Nesse caso, trata-se de situações que têm o começo, que é o aquecimento, por isso que nós aplicamos até uma dinâmica relacionada a isso, um jogo, o meio, que é a ação ou a dramatização, e o final, que é o compartilhamento, lá é o CAV. O final é o CAV. Mas e se eu tiver um ato psicodramático? Tem que existir esse final. Tem que existir o fechamento. Tem que existir o compartilhamento.
Alguma dúvida? Estamos com 14 pessoas aqui. Não? Não, não. Não. Não, professora. Perfeito. Oi. E essa é uma maneira de valorizar cada encontro. Ainda que façam parte de um processo maior, cada um tem sua importância. O valor de cada encontro fica mais enfatizado quando se adere a uma sequência organizada. Então, os encontros, eles devem ser organizados. Eu tenho que organizar, eu vou dar até exemplo, tá? Eu tenho que organizar um determinado jogo, mas realmente que sinta que aquele momento, que os participantes sintam que aquele momento ele foi planejado, ele está organizado, ele foi elaborado com carinho. Se eu chego num jogo, eu trago alguns materiais, alguns instrumentos, né, que nós falamos. Eu trago e eu jogo em cima de uma mesa e falo, olha, isso aqui é o material que nós vamos usar. É organizado, né? Não é. Então, nós temos realmente que ter toda a organização, o planejamento, não só da técnica em si, mas dos instrumentos que nós vamos utilizar. Isso, os instrumentos, ele fala o quê? De som, ele fala do espaço físico, ele fala dos materiais, da forma também, né, de condução. E nós falamos que isso é que tem que estar organizado. Eu não preciso só saber aplicar, eu sou bam, bam, bam. Porém, eu não tenho a organização da preparação para o acontecimento, né, do encontro. E é isso. Eu desejo para vocês boa avaliação.